Bom, meu nome é Fernando Cordeiro Pimentel, eu sou formado aqui na 37ª turma da Santa Casa em 2004. Então já esse ano aqui nós vamos completar 15 anos de formado. Minha trajetória na medicina começou bem novo. Desde os 8 anos de idade eu falo que eu quero ser médico. E não sei explicar exatamente o porquê disso. Eu tenho um tio médico que é uma referência para mim, mas a gente morava até em cidades separadas. Ele morava em São Paulo, eu morava em Botucatu. Embora eu seja paulistano, eu fui para Botucatu com 7 anos de idade, fui morar no interior. E com 8 anos de idade eu já começava a falar que queria fazer medicina. E o que vem na minha cabeça disso, a imagem que eu tenho é de um acolhimento, de ser atendido como paciente, talvez os meus pediatras, e um acolhimento, aquele médico acolhedor com um sorriso no rosto, no seu consultório. E eu via essa imagem, isso é a única coisa que eu lembro do porquê de fazer medicina. E isso ficou na minha cabeça, eu nunca pensei em outra coisa a não ser medicina até o vestibular. Quando eu tinha uns 15 anos, fui para o colegial, eu treinava natação, competia, eu parei de competir pensando nisso também, de que eu já precisava me preparar para a medicina. E cheguei até a cogitar vir morar em São Paulo para fazer o colegial aqui. E depois fiquei lá em Botucatu, fiz um ano de cursinho, aí eu vim para São Paulo fazer um ano de cursinho aqui em São Paulo. E quando eu tinha acabado de completar 19 anos, eu entrei na Santa Casa. A entrada na Santa Casa foi uma história interessante, porque a Santa Casa, o vestibular da Santa Casa era a FUVEST, e no vestibular a gente colocava 4 opções, o vestibular de 99. Tinha a medicina da USP, Escola Paulista de Medicina, a medicina da USP Ribeirão, e aí a Santa Casa. Santa Casa é a única faculdade particular de todas elas. E foi a única faculdade particular que eu prestei de todas, foi a Santa Casa, porque estava ali na FUVEST. Sinceramente eu não conhecia, não sabia onde era a Santa Casa, como é que era a faculdade, e sabia das minhas questões de vestibular, que quando a Santa Casa tinha um vestibular próprio, era uma prova muito difícil. É a única coisa que eu sabia da Santa Casa. Enfim, entrei na Santa Casa. O primeiro impacto foi assim meio assustador, porque no cursinho fazem uma lavagem cerebral para a gente, tem que passar na Pinheiros, então aquela era a nossa opção, a única opção, não valia mais nada. E quando eu estava para ser chamado, que eu fui chamado na 3ª lista da FUVEST, meu pai me trouxe aqui no hospital, me trouxe para conhecer a faculdade. E aí tudo mudou, no primeiro olhar. Quando eu vi esse hospital, quando eu vi esse prédio no centro de São Paulo, essa arquitetura, quando eu vi os tijolinhos, a coisa mudou completamente e foi amor à primeira vista. Eu nem quis mais remanejamento para outra faculdade, se rodasse a lista, eu não quero ficar aqui na Santa Casa, olha esse lugar que eu vou estudar, isso aqui é fantástico. E em seguida, nós fomos fazer o cancelamento da matrícula do cursinho. E o diretor do cursinho, do Ângulo Tamandaré, na época, ele virou para nós e falou, olha, o seguinte, falou para meus pais, eu nunca esqueci isso. Seu filho acabou de entrar na melhor faculdade de medicina do Brasil. Por quê? Porque lá eles têm contato com o paciente desde o primeiro ano. E é uma verdade. Então, como eu entrei de 3ª lista, eu tinha contato com o paciente de manhã, tarde e à noite, porque a gente fazia algumas aulas à noite para repor algumas aulas que a gente já tinha perdido, que o curso já tinha começado. Então era de manhã, tarde e noite, andando nos corredores do hospital, ia no intervalo, ia tomar um lanche na lanchonete aqui dentro do hospital, era a maca passando com o paciente e as aulas da professora Maria de Lourdes, de enfermagem do primeiro ano, contato com o paciente também, direto. E então isso faz realmente, eu concordo com ele, que faz um grande diferencial da Santa Casa, né? A Santa Casa hoje é uma faculdade que está, quando saem as classificações dos grandes jornais, das pesquisas, entre as 10 do Brasil. Sempre, os alunos nossos saem da prova do CRM todos aprovados, todo ano, isso. Então, assim, mas é mais que isso. A questão aqui é justamente essa. Tem uma coisa que tem aqui dentro desse quadrilátero, nos tijolinhos, e os pacientes passando o tempo todo, que fazem essa faculdade muito diferente mesmo. Fazem uma faculdade muito diferenciada.
Então foi esse encantamento inicial, essa paixão. E os meus amigos de Botucatu falavam para mim que não dava para conversar comigo no começo do curso, porque eu só falava da Santa Casa. Tudo era Santa Casa, e era gritar Santa Casa o tempo todo, e bater no peito que eu sou da Santa Casa. E foi uma paixão, e essa paixão nunca acabou. Os primeiros anos de faculdade são anos, assim, eu falo que o primeiro ano é o ano da ressaca do cursinho. O cursinho é muito maçante, um cursinho a gente se anula completamente para poder passar em medicina. E não é fácil, não era fácil passar na FUVEST, né? Não é fácil passar na Santa Casa hoje. Cada vez mais difícil parece que os jovens têm enfrentado para conseguir passar em medicina. E o primeiro ano é aquele ano de ressaca, você fica meio perdido, é muita informação, as aulas, as festas, os treinos, as pessoas novas, de repente um monte de gente nova que você está conhecendo, e a gente fica até meio perdido, mas é fantástico. Você encontra uma nova família na hora que entra na faculdade. E logo eu comecei a me ligar com a questão do esporte. Meu pai é professor de educação física, e um sonho que eu tinha quando eu entrasse numa faculdade era poder participar também dessa parte esportiva. E comecei logo a treinar handebol e natação. Com os treinos, por conta dos treinos, principalmente, eu comecei a conhecer muita gente do pessoal mais velho das faculdades. Você se faz conhecido e conhece muita gente também. Você se coloca, né, com essa paixão na faculdade e acaba conhecendo muita gente. Tanto alunos quanto ex-alunos. Então, eu conheço muita gente que veio antes de mim na faculdade por conta do esporte. E depois você vai conhecendo no internato. A Santa Casa tem uma tradição muito bacana do mais velho ensinar o mais novo, né, que está no nosso juramento, mas aqui se faz valer no nosso juramento de verdade. O mais velho ensina o mais novo. O ex-aluno que fica residente aqui na faculdade faz questão de ensinar o aluno medicina, ensina a área que ele está aprendendo. O interno ensina aquele que está ainda nas áreas básicas, gosta de levar os alunos para conhecer as coisas. Então a gente também tinha esse contato. E voltando na questão do esporte, no final das contas isso culminou com a minha opção de ser presidente da Atlética da Santa Casa. E foi uma experiência interessante, dura por um lado, não é fácil, é muito trabalho, é muita disputa, mas foi fantástica. Ter sido presidente da Atlética da Santa Casa me trouxe, primeiro, eu conheci minha esposa, que era minha caloura aquele ano. Então minha esposa entrou na faculdade, eu era presidente da Atlética, e como presidente eu conhecia um por um dos calouros que estavam entrando na faculdade. E nessa eu conheci minha esposa também, a gente começou a ir treinar junto, quer dizer, o esporte aí de novo, né, na nossa vida. A gente treinava natação junto, começou a conversar. 17 dias que ela estava na faculdade, a gente já estava namorando. Estamos juntos até hoje, isso já faz 18 anos. Eu tive esse contato com a 39ª turma, não, teve minha esposa e teve toda a turma, a 39ª, que é uma turma muito querida, é uma turma que acabou ficando muito próxima de mim, tanto por conta da Josi, mas também por conta dessa proximidade que a gente teve enquanto atlética. A gente conviveu muito, é uma turma muito bacana, uma turma gostosa de lidar, e eles disputaram a competição deles lá entre os calouros de outras faculdades, e realmente eu sentia neles essa paixão que eu tenho pela Santa Casa, né, que a gente chamava do espírito da cobra, que era essa paixão pela Santa Casa, né? E naquele ano de atlética nós fizemos uma série de coisas. A Santa Casa não vinha bem nos esportes, a gente vinha com umas turmas entrando com poucos atletas, e no ano anterior a gente quase foi para a 2ª divisão da intermédia, que a gente chama de pré-intermédia. Aí a gente aumentou treino, tentamos aumentar o número de treinos, melhorar, trocamos uns técnicos, tudo mais, mas não deu certo. Fomos para a 2ª divisão naquele ano. Então isso foi uma coisa dura que eu carreguei muitos anos aí, com muito sofrimento, para tentar aliviar isso daí, né? Com aquela paixão toda, e presenciar ali a faculdade indo para a pré-intermédio foi bem difícil de superar. Mas eu sei que aquele ano deu muitos frutos apesar disso, porque com aquela turma que começou
com a mentalidade de paixão pela faculdade, com o aumento dos treinos, as coisas foram mudando e a Santa Casa voltou para intermédio, voltou a ir bem como sempre foi. E aí quando passa o terceiro ano, eu falava que tinha a síndrome do quarto ano. Síndrome do quarto ano é quando você passa aquele terceiro ano que é mais tranquilo, você participa ou do centro acadêmico, da atlética, do departamento científico, cada um vai para a área onde tem mais afinidade, e aí você tem que encarar a realidade depois. Quarto ano, aula, prova, você começa a aprender as matérias de acordo, né, com as especialidades, tem aula de endócrino, hemato, cirurgia, e dentro das especialidades cirúrgicas. Então é o ano que você tem que amadurecer rápido, porque é uma carga de matéria muito grande, tem que estudar muito, é um ano difícil e no final daquele ano você começa o seu internato. Então é o ano que o pessoal some mais da faculdade, não aparece tanto mais nas festas, começa a se afastar um pouco porque realmente muda bastante. E não foi diferente comigo. E quando chega o internato, que é fantástico. O internato é uma fase muito gostosa da faculdade. Difícil, a gente trabalha muito, dá plantão e tudo mais, mas eu lembro do meu primeiro dia de internato na clínica médica. E aí, quando eu fui, o meu preceptor lá na clínica médica, o chefe de área que a gente falava, ele falou: Fernando, você vai ficar com essa paciente, então você vai cuidar dela, fazer prescrição, nós vamos discutir o caso dela, você vai ficar com ela. E eu fui examinar a paciente. Quando eu fui examinar a paciente, eu estava molhado, de tão nervoso que eu estava, de primeiro contato sozinho com uma paciente, né, que eu ia examinar a paciente para discutir, levantar hipótese diagnóstica e tudo mais. Então esse primeiro dia de internato foi uma coisa incrível. Mas foi muito legal, foi uma paciente que eu nunca esqueci, que eu acompanhei toda a internação dela, apesar do nervosismo do primeiro dia de internato. Eu acompanhei toda a internação dela, até depois o trabalho de conclusão foi em cima do caso dela. A gente fazia uma espécie de monografia no final da clínica médica, em cima da doença que ela teve, do tratamento que foi feito. E foi muito interessante. E foi muito legal o internato nosso também, porque nós éramos o pessoal do esporte, o pessoal que ia em festa, o pessoal da atlética. Então era um pessoal que quem não tinha muito contato com a gente achava que a gente não estava muito afim das coisas, não, né? Porque eu só queria treinar e tudo mais. Quando a gente chegou no internato, todo mundo ficava surpreso, falando: nossa, mas vocês estudam, né? Vocês participam das coisas, né? Vocês examinam os pacientes, ficam até tarde aqui. E foi muito bacana esse feedback, tanto dos residentes, que eles eram nossos veteranos, alguns veteranos que não conheciam muito a gente, que foram nossos residentes, quanto de alguns chefes. O próprio professor Valdir Golim elogiou demais a nossa turma, foi uma coisa que a gente ficou muito orgulhoso, né? E, poxa, um elogio dele não é pouca coisa, né? E a minha turma como um todo era isso, era um pessoal muito apaixonado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, e uma paixão que brotou naquele primeiro dia que eu vim aqui na Santa Casa, que eu olhei os arcos, olhei a estrutura, e que faz parte da minha vida até hoje, né? Então hoje, se eu cuido de um paciente com amor, com paixão, a Santa Casa tem muito a ver com isso, né? Tem um papel fundamental nisso. E aí no final do internato chega a fase da prova da residência. É uma fase difícil demais também, é uma fase que a gente também se fecha para estudar, estuda demais, e a Santa Casa é um hospital muito concorrido, né? Vem gente do Brasil inteiro para tentar prestar a prova daqui, então é uma concorrência muito grande. E eu acabei vindo fazer cirurgia geral aqui na Santa Casa. Então deu certo, passamos na prova, a turma foi muito bem, como um todo. Eu vim fazer cirurgia geral aqui na Santa Casa. A parte da residência é bem difícil. Eu acho que eu classifico como a fase mais difícil da medicina inteira, mais difícil até que aquele ano de cursinho. É uma fase em que você não dorme, vem aqui no hospital todo dia. O pessoal, por exemplo, da ortopedia vem 6 meses todo dia no hospital, pelo menos era assim na minha época, né? E só que é a parte em que você vira médico de fato.
tudo isso te molda como médico, é a hora que você vive medicina, você respira medicina. O residente não mora mais no hospital, por isso que chamava residência, né? O residente morava no hospital antigamente. Não mora mais, mas é como se morasse, porque são poucas horas que você fica fora do hospital. E não tem como não aprender, não tem como não virar médico nessa fase. E é a hora que você realmente fala assim, não, você sai preparado. Tanto que, quando eu acabei a residência de cirurgia geral, eu fiquei um ano sem fazer residência. A minha esposa tinha passado em pediatria lá em Botucatu, e eu queria voltar para lá, vamos embora para Botucatu, quero voltar para o interior. Fiquei estudando um ano, e nesse ano que eu fiquei estudando, eu fiquei dando plantões nas cidadezinhas de 10 mil habitantes, lá em volta de Botucatu. Eram plantões relativamente tranquilos, que eu não tinha bastante tempo para estudar, mas foi fantástico porque eu estava sozinho. Na residência eu ainda tinha meus professores para me assistir, tinha uma instituição me respaldando na residência. A hora que você é jogado no mundo ali, agora vai dar plantão sozinho, são suas decisões, não tem ninguém para você discutir caso. A gente não tinha chats tipo WhatsApp para ficar conversando com os amigos discutindo o caso na época, né? Então, e agora, né? E aí foi a primeira prova assim, da formação da Santa Casa. Porque aí eu me senti seguro. A hora que chegavam os pacientes para mim, eu sabia o que fazer. Era fantástico. Assim, se um dia questionei minha formação aqui e ali, essas questões foram resolvidas, porque realmente eu via que dava para dar conta de dar plantão sozinho, dava para dar conta de cuidar dos pacientes e que a minha formação tinha sido uma formação ótima. Depois desse ano, que foi um ano muito gostoso de viver uma vida de interior, conhecer pessoas de cidades bem pequenas, pessoas bem simples, pessoas que valorizam valores muito bacanas, eu entrei na residência na Unesp, lá em Botucatu, na cirurgia vascular. E aí foi a segunda vez que, vindo de fora, eu via a grandeza da Santa Casa. Porque quando eu falava lá dentro da Unesp, que é uma baita de uma faculdade excelente, eu admiro demais a formação dos alunos lá, vi os internos, realmente eles estudam muito, tem um pessoal que sai muito bem formado lá. E quando eu falava, eu sou da Santa Casa, todo mundo, Santa Casa? Você veio da Santa Casa mesmo? Que coisa, que bacana, hein? Nossa, baita faculdade. E foi muito gostoso isso também, né? Ouvir das pessoas dentro da Unesp, que é uma faculdade muito concorrida, uma faculdade excelente dos professores e dos alunos, quando que arregalavam os olhos quando você falava de onde você vinha. E isso foi muito bacana e com certeza eu espero não ter feito por desmerecer a Santa Casa lá. Tanto que eu fiquei bastante tempo lá na faculdade, na Unesp, fiz a vascular lá, fiquei como médico contratado mais 2 anos e meio, depois que eu acabei a residência, e optei para ir para o consultório. E hoje a minha vida é basicamente de consultório, né? Quando eu saí da universidade, eu optei por atender pacientes no meu consultório, tento voltar para aquela imagem do começo, que eu via aquele médico acolhedor, sorridente, quando eu queria fazer medicina, que acolhe, que recebe o paciente, que escuta, e tento fazer isso hoje na minha prática diária no consultório. Trabalho a maior parte do meu tempo como cirurgião vascular, faço minhas cirurgias e a prática médica hoje no interior eu acho que ainda está um pouquinho, como é que eu vou dizer, guardada, ainda um pouquinho protegida de uma loucura muito grande de sobrecarga, de burnout, né? Que a gente ouve falar de médicos sofrendo com muito estresse. No interior a gente ainda consegue praticar uma medicina bacana, sem muitos convênios, sem muitas coisas que os colegas acabam se queixando, né? Que eu vejo aqui em São Paulo, glosas de convênios,
muitos deslocamentos entre um hospital e outro e tudo mais, é uma vida um pouquinho mais tranquila de se viver no interior e praticar medicina também. Ainda existem valores bacanas que as pessoas conservam lá e é gostoso trabalhar lá também por conta disso, viver no interior. Essa opção foi uma opção muito bacana. É lógico que, assim, isso é muito individual, mesmo em São Paulo, se você quiser, você pode praticar uma medicina bacana também aqui, não há dúvida, muita gente faz, no sentido de menos correria, atender o paciente com calma e ter tranquilidade, né? Isso que eu estou querendo dizer. Mas é uma vida gostosa. Eu optei por criar meus filhos lá em Botucatu, tenho 3 filhos hoje. O meu primeiro filho nasceu, eu ainda estava na residência aqui na Santa Casa. Então quando ele nasceu, ele tem até uma batinha da Santa Casa, de bebezinho, com o símbolo da Atlética, com a Jacoroba. Ele já está com 12 anos agora. E depois do Lucas vieram 2 meninas de 8 e 6 anos. E a minha vida hoje permite que eu conviva bem com meus filhos, que eu viva bem o crescimento deles. Então essas opções foram ótimas. Eu gostaria muito que a Santa Casa fosse lá em Botucatu. Aí ia ficar tudo perfeito. E se fosse lá, ia ser tudo perfeito. Ia poder conviver aqui e dentro da Santa Casa e continuar minha carreira dentro da Santa Casa no lugar onde eu escolhi morar. Aí ia ser ótimo. Mas a vida dá voltas também, né? E hoje em dia eu também comecei a estudar uma outra área, que é a psiquiatria. Foi um outro encantamento que eu tive tardio, vamos dizer assim. Depois de começar a atender no consultório, na vascular, a gente tem uma situação muito comum no consultório de vascular, que é o paciente ter muita dor nas pernas. O paciente vai no consultório por dor nas pernas. Quando eu acabei a residência, eu até pensava comigo, falei, poxa, ninguém me falou dessa dor nas pernas, assim, mais inespecífica, que não eram de varizes, não eram de problemas arteriais, né, que são os problemas das doenças vasculares que a gente cuida. E eu via que muita dor vascular, às vezes, essas dores que as pessoas iam lá, na verdade, as pessoas estavam muitas vezes querendo ser ouvidas. Estavam precisando de um ouvido, e eu vi que eu gostava de ouvir. Eu gostava mesmo, e muita gente chegava lá já tomando remédios psiquiátricos, antidepressivos e tudo mais. E eu comecei a olhar aquilo e falei, poxa, que bacana, né? É gostoso ouvir, gostoso dar ouvido, gostoso aconselhar de alguma forma, e comecei a me interessar por estudar a psicofarmacologia e me encantei com isso. Tardiamente, mas me encantei com isso. E tanto que eu voltei para a Unesp, fiz 2 anos de estágio em psiquiatria lá, tive uma abertura muito grande das docentes lá da Unesp, e agora volto para Santa Casa para fazer a pós-graduação aqui na Santa Casa de psiquiatria. Então, é legal estar nesse momento aqui, porque é um momento de retorno. Então, uma vez por mês, obrigatoriamente, eu estarei aqui no quadrilátero de novo, estudando aqui na Santa Casa de novo. Isso me traz muita alegria. E foi um encantamento, realmente. Eu estou fazendo uma transição lenta, mas uma transição diária que está sendo muito gostosa. E um encontro muito bacana, assim, com uma área que eu me dei muito bem. Embora eu goste muito de fazer vascular ainda, optei por fazer de um jeito que me agrada cada vez mais, mas tem essa história de volta para Santa Casa agora, depois de tudo isso. Então eu treinava handball, né, eu fui presidente da Atlética, depois continuei treinando handball na faculdade, e quando eu estava no 5º ano, o meu pai, morando em Botucatu, ele falou, me ligou e falou, eu vou precisar voltar a morar em São Paulo porque ele teve um problema de desemprego lá em Botucatu e precisou retomar um concurso que ele tinha na Prefeitura de São Paulo. Ele era comissionado lá em Botucatu. Ele falou, então agora eu preciso voltar para São Paulo. Eu falei, você vai voltar para São Paulo? Eu falei, vou. Que bom, então você vai dar treino para nós, você é nosso técnico de handball. Ele era um técnico de handball, ele me ensinou a jogar handball. E aquele ano nós fomos campeões da intermédia. E meu pai já foi técnico da medicina da USP, foi técnico da medicina do ABC e não tinha sido campeão, era sempre vice. No primeiro ano de Santa Casa nós ganhamos juntos a intermédia.
E foi bacana porque eu fui agora há pouco ali na sala da Atlética e tem a foto do nosso time, então na sala da Atlética está lá, imortalizada, eu e meu pai na campeões da Intermed. Então essa é uma história bacana assim, de lembrar que faz parte da Santa Casa. Então meu pai viveu a Santa Casa, ele encerrou a carreira dele como técnico de handebol, dando treino para a Santa Casa. Foi muito bacana. E uma mensagem que eu queria deixar para os alunos que estão entrando agora, e para os acadêmicos aqui da faculdade, é que mantenham acesa essa chama de amor, amor pela Santa Casa, amor pela medicina, amor pelo paciente. Essa coisa que a Santa Casa proporciona de você ter o contato com o paciente todos os dias, que você leve isso para a sua vida, esse contato humano entre as pessoas, esse acolher o paciente, acolher as queixas dele, saber que é uma pessoa que está ali sofrendo na sua frente e que precisa de cuidado e está depositando todas as fichas em você naquele momento. Isso é muito importante. E a medicina realmente, hoje em dia, mudou demais. Nesses 15 anos aí, desde que eu me formei, são inúmeras faculdades de medicina, daqui para frente é uma enchente de médicos no mercado. E o outro recado que eu gostaria de dar para o aluno da Santa Casa é estudem, mas estudem muito mesmo, porque vocês vão precisar se diferenciar realmente. E vocês estão numa instituição que dão capacidade para ser um médico diferenciado. E aí fazer a parte de vocês, estudando, se diferenciando, se especializando depois da conclusão do curso, para que possam fazer uma carreira vitoriosa. Embora exista todo esse medo, essa ansiedade gerada em torno dessa questão de muitos cursos de medicina e tudo mais, eu acredito pessoalmente que isso só venha a diferenciar aqueles que são bons, que se prepararam e que se dedicaram à medicina. Então essas pessoas, nesse mar de gente que está se formando, que realmente se dedicar, não tem por que se preocupar em relação à carreira, em relação a conseguir seus trabalhos e seus pacientes, porque isso vem naturalmente. Então é esse conselho que eu dou a vocês. Desde o primeiro ano, aproveitem muito tudo da faculdade. Atlética, se for o caso, as festas, convivam com seus veteranos, convivam com seus colegas, mas estudem demais e se diferenciem e ouçam os pacientes. Esse é o recado que eu deixo para a moçada aí que está chegando.